Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Estamos nos encontrando aqui, como esse primeiro encontro, falando sobre o passe. O objetivo maior é que a gente nos encontremos aqui algumas vezes para falar, desenvolver alguns temas. E o primeiro dele é o passe, porque é um trabalho de extrema terapêutica, né, de extrema necessidade, que todos nós não prescindimos, né, de receber ou de aplicar dos nossos irmãos que pedem. Então, é um trabalho, uma execução, uma tarefa divina que a gente executa na casa. Só que é preciso que a gente compreenda algumas, né, circunstâncias, alguns fatores, que a gente pontue algumas coisas para que a gente possa desenvolver, trabalhar, aplicar da melhor forma que nós pudermos, né, executar essa tarefa. Então, o objetivo é que se faça alguns encontros falando do passe, depois faremos outros tantos falando de outro tema e desenvolvendo eles assim. Para aqueles que já conhecem, é apenas um reforço. E para aqueles que não conhecem ainda, né, não leram algo mais amplo, possa tomar pé de tudo isso e depois buscar maiores informações por conta, né, por si. E vamos iniciar aqui falando do passe. E o que é o passe? O passe nada mais é uma transfusão de fluidos, né, de um ser para o outro. Emmanuel define o passe como uma transfusão de energias fisiopsíquicas equilibrantes, ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos e compara a sua ação com a do antibiótico e da asepsia. E André Luiz, ele se refere ao trabalho dos técnicos do passe como, na execução da tarefa que lhes está subordinada, o passe, no caso, não basta apenas a boa vontade, como acontece em outros setores de atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior, né? E certos conhecimentos especializados. Essa fala de André Luiz está lá no livro Missionários da Luz, Passes, capítulo 19. Então, referindo-se a essa tarefa, a essa execução, fica muito claro aqui para nós que o passe, ele é, segundo a visão espírita, né, um procedimento fluídico magnético que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Então, o passe, ele pode ser aplicado por um espírito encarnado, por um desencarnado ou pelo conjunto dos dois, que são o magnético, o espiritual e o humano espiritual. E designa-se, né, de passe magnético para os casos em que o passista é claro, um encarnado e usados somente os recursos fluídicos dele, do passista, que é o magnetismo humano. O espiritual, quando ministrados pelos espíritos unicamente com seus próprios fluidos, que é o magnetismo espiritual, sem o concurso intermediário de médiums passistas. Então, os espíritos agem com observância da sintonia e considerando aí os méritos ou necessidades do paciente ou do receptor. O humano espiritual, quando os espíritos combinam seus fluidos, né, com os do passista, dando-lhes características especiais, que é o magnetismo misto.
Então, o presente trabalho destina-se precisamente a contribuir para o aperfeiçoamento do parceiro encarnado desta dupla, né? Tendo em vista que o encarnado está mais ou menos impregnado aí de purezas físicas e purezas morais, que a gente sabe que é o que acontece com a gente ainda nesse nível evolutivo, né? Então, os bons espíritos estão necessariamente mais puros, é claro, e por isso mesmo têm propriedades mais ativas que acarretam uma cura, né? Ou um bálsamo, suavizando algo com muito mais eficiência, com muito mais pronta, mais rápido. E essa informação aqui, vejam bem, ela é tão antiga, olha, Revista Espírita, setembro de 1865. Então, isso, olha quanto tempo foi falado, né, foi trazido à tona essa explicação. E até hoje é atual. Ou seja, o que é verdade torna-se absoluto, é atemporal. Não há que se mudar. Então, não adianta nós querermos fazer tudo à nossa maneira, né? Se nós não tivermos um pré-conhecimento, uma pré-orientação de como agir, de como fazer, de como se melhorar. Isso chama conhecimento e autoconhecimento. Então, porque sem o estudo, né, vejam bem, sem o estudo da doutrina, sem o conhecimento, não se faz, né? No espiritismo, cria-se apenas o quê? Uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Nos esclarece o Herculano Pires aqui. Então, muitas pessoas podem dizer: ah, eu aprendi assim, há muitos anos que eu faço assim, e eu aprendi com fulano, né? De repente. Então, essa é exatamente uma desculpa de alguém, me perdoem dizer, de alguém que não quer aprender, né? Não quer dar abertura para o novo. E esse novo, que na verdade não é novo, é antiquíssimo. Já se trabalhava, né, com a transfusão de energia desde a gente não sabe precisar. Então, o passe, essa técnica terapêutica, ela não é uma prerrogativa, uma exclusividade do espiritismo. Temos que ser bem esclarecidos quanto a isso. Então, já se trabalhava com ele há séculos. Então, é algo antigo. Mas a pessoa que aprendeu de X maneira e acredita ser o correto, ela precisa pelo menos ter abertura para saber o que realmente está, né, que envolve essa técnica. Agora, o nosso propósito, a gente tem que levar em conta, é servir ao próximo. E precisa, no mínimo, né, um pouco mais de esforço e dedicação para que a gente possa executar a tarefa com mais precisão. E aí fica a pergunta: será que nós gostaríamos de ser atendidos por um médico que não tem conhecimento suficiente, que nunca tem tempo para aprimorar, né, a sua especialidade, a sua técnica, o seu trabalho? Então, Jesus curava só pela imposição das mãos. Então, Jesus curava. A energia dele já era o ápice da luz. Então, nós, se quisermos que a nossa tarefa seja eficiente, traga resultados, que a gente consiga atingir, né, pelo menos um pouco que seja, do propósito, do objetivo de ajudar, de servir, precisamos permitir
essa abertura interna para olhar para o que chega para nós. Não é porque eu aprendi lá atrás que eu não posso melhorar isso agora, através de um conhecimento que eu não tive acesso, porque eu não quis, ou porque eu tive preguiça, ou porque não chegou para mim de alguma maneira, enfim. Então, às vezes a pessoa fala, eu já faço assim há muito tempo, dá bons resultados, tá? Nada nos impede de procedermos sempre de uma única maneira em nossas atividades e ainda assim nos sairmos bem, né? Contudo, isso jamais quererá dizer que devemos limitar o nosso aprendizado, no que quer que seja. É apenas um método, né? Há apenas um método, há apenas uma ação, porque nada há no mundo que seja ou deva ser tão restrito, né? Especializado, estritamente especializado. Nós precisamos nos dar essa abertura para aprender. Então, como que a gente pode pensar? Por exemplo, Roque Jacinto, no livro dele, Passes e Passistas, ele nos diz o seguinte, no seu primeiro capítulo ele esclarece que, na falta do termo passista tão comum na atualidade espírita brasileira, Kardec os denominava magnetizadores, a fim de diferenciá-los dos médiuns de cura. Então, nós somos os médiuns curadores diferenciam dos médiuns passistas. E André Luiz, né, em algumas anotações dele, ele fala o seguinte: o passe é uma transfusão de energias que altera o nosso campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que ele merece. E ele não é, né, unicamente essa transfusão de energias anímicas. Ele é equilibrante da ideal da mente, né, e ele é eficaz em todos os tratamentos. Então, o objetivo do passe fica bem caracterizado como um elemento, né, como elementos a serem alcançados em dois campos, o material e o espiritual, né, a que se refere, por exemplo, o passista magnetizador, o paciente dentro da casa espírita. Então, outro benefício do passe, ele objetiva o reequilíbrio orgânico, físico, né, psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. Então, quando um paciente procura o passe, na verdade, ele busca com certeza melhora para o seu comportamento orgânico, ou seja, o seu campo celular, o seu campo psíquico ou espiritual, o que já representa uma afirmativa desse objetivo, né? Quando os médiuns sentem-se doando energias e por vezes se fatigam, né? Eles deixam claros indícios de que houve transferências fluídicas em benefício do paciente. Na comprovação das melhoras ou curas dos pacientes, novamente se confirma a tese. No estudo dos mais variados tratados e obras sobre o assunto, não há quem discorde desse objetivo. Então, a gente pensa assim, só o passe resolve? O passe, como os medicamentos, tem seus objetivos bem definidos, né? Mesmo que não sejam alcançados aí satisfatoriamente. Então, isso, entretanto, não os descaracteriza, né? São vários e vários os motivos de toda a ordem, mas devemos sempre que oportuno esclarecer o paciente, no caso, de que não basta tomar o passe para resolver os seus problemas.
Então, uma coisa muito boa, importantíssima que a gente precisa ter em nossa mente, que todo o trabalho que se desenvolve numa casa, o estudo, o passe, a desobsessão, né, o atendimento fraterno, cestas básicas, enfim, é uma gama, né, de ações que são executadas numa casa em benefício, né, de alguém, de uma família, de alguém. Se não levarmos o esclarecimento para essas pessoas, inclusive para nós que estamos ali, da necessidade da reforma interna. Porque a casa, na sua mais variada forma de ajuda, leva esse benefício, mas se o outro não estiver disposto a receber e fazer daquilo a, a escada, né, a mola propulsora para que ele melhore, para que ele cresça, para que ele possa ser um contribuinte em algum momento também, passar a servir de alguma forma, torna-se um pouco infrutífero o trabalho. Por quê? A nossa função maior aqui é encarnados ajudando encarnados. E os desencarnados num nível mais elevado, nos ajudando, nos auxiliando. Porque, na verdade, a nossa função aqui, a função maior do Espiritismo, e para nós, no caso, que estamos na doutrina, seguindo esse caminho, é o quê? Esclarecer o outro, nos esclarecer através da busca do conhecimento, né? Trazendo para o autoconhecimento, para a reflexão, para a reforma e ajudando o outro, levando isso para o outro, para que o outro promova isso nele, porque só o outro vai fazer isso com ele. Nós somos só a mola que leva essa informação. A gente busca e leva, recebe e doa. E o outro, ao receber, também executa a sua parte. Então, temos que deixar esclarecido, é isso com os nossos semelhantes que buscam, né, que recorrem, né, à casa espírita. Então, o passe é uma das atribuições, uma das tarefas muito importantes que a gente executa numa casa. Então, nós, né, como médiuns passistas, e a gente vai desdobrar isso um pouquinho através da apostila, para que a gente tenha em mente o seguinte: devemos ser conscientes de que temos uma oportunidade sagrada de praticar a caridade sem mesclas, desde que imbuídos de um verdadeiro espírito cristão. Sem falar, inclusive, da bênção de podermos estar na companhia de bons espíritos, né? Que com carinho, com diligência, com amor, com compreensão e humildade se utilizam de nossas, né? Ainda limitadas e muito limitadas potencialidades energéticas em benefício do próximo e em benefício de nós mesmos. Então, espíritas e médiums espíritas, cultivemos o passe no veículo da oração, com o respeito, né, de quem se deve a um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual, que André Luiz nos diz no livro, né, O Passe, que é a Opinião Espírita, capítulo 55, na página 86, de Francisco Cândido Xavier. Então a gente observa, vai tomando pé, né, da responsabilidade que é esse trabalho. Como que eu devo estar, me posicionar, uma postura interna, não é uma postura física específica.
Então, cabe aí à casa espírita não apenas utilizar-se de seus médiuns para os serviços do passe, mas igualmente renovar os conhecimentos dos mesmos através de estudos, simpósios, treinamentos, buscando formar equipes conscientes e responsáveis, se eximindo da limitação tão perniciosa de se ter apenas um médium dito especial, ou, o que não é menos grave, contar com pessoas portadoras apenas de boa vontade ao serviço, mas sem nenhum interesse em estudar, em aprender ou reciclar conhecimentos, limitados quase sempre às práticas. Já faz tanto tempo que agem assim, ou meu guia é quem me guia e ele não falha nunca. O guia não falha, mas nós somos falíveis, muito falíveis. Então, precisamos estar sempre abertos ao conhecimento para melhorar e ampliar a nossa prática. Então, hoje, nós vamos falar apenas isso. Vamos voltar, né, com vários encontros para a gente desdobrar esse tema tão importante, tão necessário e tão benéfico, né? E de muita responsabilidade na casa. Fiquem com Deus. Voltamos na próxima aula.